pessoal, tudo bem? Rui aqui. Eh, Decidi fazer um vídeo sobre os comentários que a gente teve no último vídeo sobre o Cantor, né? Teve dois comentários muito legais, então achei que seria legal fazer um outro vídeo explicando um pouco mais. Então, o primeiro foi o comentário do Not Sam. Caramba, faz um mês que teve o comentário, só tô fazendo o vídeo agora, mas vamos lá. Creio que a refutação baseada em Aristóteles já é bem clara. A do Olavo achei meio confusa, mas creio que entendi. Na verdade, eu mal expliquei a do Aristóteles, que tem a ver com infinito potencial, né? Infinito atual. Mas eu acho que a gente vai falar um pouco disso antes. É que eu não consegui explicar o porquê do conceito, mas tudo bem. Eu não conheço o trabalho do Cantor, então provavelmente vou palpitar feio aqui. Mas se eu me fundamentar no que você mostrou, me parece que a ideia dele não foi muito aceita pela matemática mainstream. Na verdade, é bem aceito sim. Mas aí se fala, não me recordo se é o teorema ou corolário de teorema, mas me lembro de algo na matemática discreta que diz que a cardinalidade de um conjunto A contido em um conjunto B sempre será menor ou igual à cardinalidade de B. Se a ideia de Cantor tivesse sido levada a sério, essa ideia se restringiria a conjuntos finitos, já que conjuntos infinitos seriam todos iguais. Eles não são todos iguais, os conjuntos infinitos, né? Seria essa um pouco a ideia do Cantor, mas eles são iguais. Os conjuntos infinitos acho que entram nesse negócio de cardinalidade ser igual. Porque, por exemplo, se eu pegar um conjunto, por exemplo, de 10 números, conjunto finito, ou o conjunto vai ser menor, vai ser igual, um subconjunto dele, né? O maior subconjunto que eu posso fazer é ele mesmo, mas nos conjuntos infinitos eu consigo pegar um subconjunto próprio, que é quando eu tiro alguns elementos, né? Vamos lá. O maior subconjunto de um conjunto pode ser ele mesmo. Aí a gente exclui ele porque ele é tipo, sei lá, falar que ele é um subconjunto dele mesmo é um negócio estranho. Então, os subconjuntos próprios é quando a gente corta pelo menos um elemento, quer dizer, não é só ele mesmo, não é só o próprio conjunto repetido. Então, os conjuntos infinitos, eles têm a mesma cardinalidade dos subconjuntos próprios. Então, seria isso, mas a ideia do Cantor bem aceita assim. Aí tem um outro comentário também, esse vai dar trabalho. Molanzinho e Magali. Interessante. Sabe até onde vai essa teoria de conjuntos infinitos? Tem aplicações relevantes em outros ramos da matemática? Ou é ela por ela mesma? Acho que é um pouco ela por ela mesma, né? Por exemplo, eu estava pensando, você recomendou um vídeo aqui embaixo, né? E eu assisti, e ele mostra lá no vídeo, por exemplo, como você consegue fazer essa relação bionívoca entre os naturais e todos os números racionais. Então, por exemplo, se talvez na computação você queira gerar todas as frações por algum motivo, você pode usar isso, por exemplo, né? Que você tem uma ordem certinha para garantir que você gera todos os números racionais, por exemplo. Eu não sei de uma aplicação, seria meio teórica, porque toda essa coisa de conjuntos, como no próprio vídeo que você, da palestra que daí você lá lhe falava, tem a ver com ser capaz de provar a matemática, né? De você definir números a partir de conjuntos. Por isso a teoria de conjuntos é tão importante, mas essa parte do Cantor eu não sei se tem uma aplicação muito específica, assim. Aí você estava assistindo a palestra, viu uma coisa bem estranha. No tempo, 48 minutos mais ou menos, o professor disse que há uma objeção entre os pontos de um segmento pequeno e os pontos de um segmento maior. Inclusive ele faz a construção. Isso seria uma evidência das ideias de Cantor de uma parte igual ao todo. Achei meio esquisito isso, porque até faz sentido, mas se você parar para pensar é bem estranho. Porque quando você traça uma diagonal, em teoria não era para ser possível, porque iria formar um ângulo que iria deixar outros pontos do segmento de fora. Aí a gente entra naquele problema do que é um ponto complicado. Tipo, imagina você tentar fazer isso com o segundo segmento, o segundo ponto dos segmentos. E aí você vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, eu acho que até dá para fazer porque você consegue traçar infinitas retas, né? Daqui a pouco eu vou abrir um software para mostrar assim, rápido, só para desenhar para não ficar muito difícil, que realmente não tem como ficar só explicando. Mas aí você fala, pelo que eu entendi, a brincadeira toda começa quando você diz que contar é por imbijeção com os naturais. Então os pares teriam o mesmo tamanho dos naturais, pois é possível por imbijeção com os naturais. Os inteiros a mesma coisa. Inteiros e pares têm o mesmo tamanho que os naturais por causa disso. No meu entender é furado, simplesmente porque não é possível por dois conjuntos em bijeção. Simplesmente porque eles são infinitos.
Você pode fingir que pôs botando 3 pontinhos, mas não pôs de verdade. Isso é viagem. No meu entender, o que existe são conjuntos incontáveis. Não faz sentido falar o tamanho de um conjunto assim. Peraí, vamos em várias coisas interessantes. Eles realmente definem contagem assim, e é estranho, porque, tipo, dá a impressão de que você tá fazendo abjeção, mas, tipo, parece que você tá tentando atingir o infinito fazendo um passo de cada vez. Então, acho que é um pouco isso, né, de você pôr 3 pontinhos. Isso é viagem. Eu vou tentar abrir aqui o GeoGebra. Eu deveria ter fechado as outras coisas, mas tudo bem. Mas, por exemplo, eu acho que o OBS tá mostrando, né? Acho que tá, sim. Vamos lá. Então, ele pega, por exemplo, um ponto, ele traça um ponto, um segmento, na verdade, né? Esse segmento aqui que tem um tamanho 1. E aí você pega um segmento mais aqui embaixo de tamanho 2. Aí, o que você faz? Você pega, traça, por exemplo, como se fosse aqui um... E aí é o seguinte, quando você for traçando, tá certo isso? Vou botar uma reta só pra ficar mais fácil. Vamos? Aí, foi. Você tem, por exemplo, quando você for traçando retas a partir desse ponto, tipo, tem infinitas retas. Então, eu até entendo o que ele está querendo dizer. Mas que, por exemplo, aqui vai ter, para cada ponto desse segmento, eu traço uma reta, né, partindo desse ponto aqui, e eu tenho, cada reta vai dar num ponto aqui desse outro segmento. Então, seria uma abjeção. O problema é que é o seguinte, primeiro que eu posso fazer isso para qualquer... Eu posso ir seguindo aqui essa... Opa, desculpa. Eu posso ir seguindo aqui, e qualquer tamanho, qualquer comprimento, em algum momento vai ter o tamanho desse segmento aqui. Então eu posso fazer isso para qualquer tamanho. E o problema é que eu posso continuar aqui, né? Eu não posso chegar no ponto, porque aí seria mais do que uma reta por... São várias retas aqui nesse ponto, né? Vocês entenderam, né? Eu vou traçando várias retas aqui. Aqui, uma outra aqui, uma outra aqui. E, então, por exemplo, eu poderia achar um segmento menor e menor e menor, né? Fazendo o zoom aqui. E não teria um limite, assim, qual o menor valor que eu posso colocar aqui e continuar traçando infinitas retas que passam por ele, e cada reta, fazendo com que cada ponto tenha uma abjeção com esse, e com todos os outros. Não tem um valor mínimo, então quer dizer, eu posso começar, significa que todos os comprimentos no plano tem comprimento zero, porque aqui vai para o infinito, né? Eu pego 1 milhão, traço aqui, sei lá, um segmento de comprimento 1 milhão. E eu pego de 0,001 aqui, e tem uma abjeção entre todos os pontos, de cada um. Então, quer dizer, vira um absurdo, assim, que é o mesmo problema com a própria ideia do Cantor, como eu vou mostrar aqui. Aí a definição de contar é a partir de uma relação bionívoca entre dois conjuntos, na verdade, entre um conjunto e o conjunto dos naturais. Mas o conjunto infinito pode emitir várias dessas bijeções, né? Porque, por exemplo, se eu tenho 5 coisas aqui na minha mesa, 5 canetas. Não tem como eu fazer uma bijeção com o conjunto 4, porque vai sobrar uma caneta. E nem com 6, porque vai sobrar um número, vai faltar uma caneta. Mas vamos ver nos conjuntos infinitos, por exemplo. O Cantor faz aquele negócio lá, dos naturais aqui, você dobra e você chega nos pares. Então tem uma abjeção entre os pares e os naturais. Beleza. Aí eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar um par ordenado 1, 2, e vou correlacionar ele com o número 2, que é o maior aqui. Aí eu pego o 3 e o 4, correlaciono com o 4. E o 5 e o 6 com 6. E eu vou fazendo isso até infinito. Então, aqui eu tenho os naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui eu tenho os pares. Então, eu chego à conclusão de que ao invés de ser um par para um natural, eu tenho 2 naturais para um par.
que é o que a gente acha normalmente. Aí eu faço o seguinte, eu pego que é isso? Não é par, né? Porque, sei lá como é que chama, 20, esse vetor de 20 elementos aqui, eu correlaciono ele com o 2. Aí, aqui teria que ser 22, burrice. Mas vai os próximos 20 números com 4. Aí os próximos 20 números com 6. Já teria 6, teria 20 números naturais para cada par. Ou eu posso fazer para 200, quer dizer, os primeiros 200 naturais que eu correlaciono com 2, os outros 200 com 4 e aí por diante. Então, quer dizer, teria 200 naturais para cada par. Quer dizer, eu posso ir desde 1 para 1 até 200 para 1. Então, quer dizer, ou sei lá, eu acho que eu não tentei, mas acho que tem jeito de fazer o inverso, né? Quer dizer, pegar o 2 e o 4, correlacionar com o 1, aí o 2 para fazer com o 6 e o 8, para ter ainda menos naturais. Bom, vocês entenderam que dá para fazer de vários jeitos, tem infinito jeito de fazer isso. Posso fazer 1 até 2 milhões pro 2. Posso fazer 1 até 2 bilhões com o 2 e aí por diante, entende? Então, não faz sentido, entendeu? É muito estranho. Da mesma forma o que a gente fez antes, quer dizer, se você assumir que esse negócio de fazer objeções tem a ver com o número de elementos para conjuntos finitos, ou que fazer essa objeção entre dois segmentos, eles têm o mesmo tamanho, você vai chegar que todos os segmentos no plano têm tamanho zero, ou que um conjunto tem vários tamanhos, aqui no caso, quer dizer, é interessante essa propriedade da cardinalidade, mas é muito estranho você tirar certas conclusões assim mais abstratas dela, quer dizer, mais concretas dela, né? E aí chega na história que eu queria contar pra vocês, que é uma história que eu inventei que chama O Mito de Jorge. É o seguinte, Jorge, esse cara aqui era um matemático muito bom, um excelente matemático, e como ele era um ótimo matemático, os deuses do Olimpo decidiram dar um presente para ele. Então eles levaram Jorge para onde as vacas sagradas do Olimpo pastavam. Parecem vacas normais aqui, né? Mas na verdade são vacas olímpicas, são vacas divinas dos deuses. E os deuses colocavam ali nas vacas, algumas eram marcadas com números negativos nos cascos, e as outras eram gravadas com números os naturais. E eles falaram pro cantor, pro Jorge, desculpa, você pode pegar para você todas as vacas que tenham no casco um número natural gravado. E aí, o Jorge, porque ele era muito esperto, ele falou o seguinte, toda vez que ele pegava a vaca que tinha o número 1, ele dobrava e reescrevia 2 no lugar. E quando vinha a do 2, ele reescrevia e colocava 4 no lugar. E a do 3, ele colocava 6 no lugar. Aí, a do número 1, a menos 1, ele só podia pegar essas naturais. Aí ele pegava as negativas, que ele não tinha direito de pegar, e reescrevia no lugar de menos 1, ele reescrevia 1, que tinha ficado vago, porque aqui tinha o número 1, ele reescreveu para 2. E aí a menos 2, ele colocava... O que ele colocava? Já foi a 0, o 2 já tem, aí ele colocava o 3 na menos 2, porque o 3 tinha ficado vago, porque ele reescreveu para 6. E aí os deuses perceberam, é um trabalho desnecessário, porque de acordo com o próprio Jorge, a, a cardinalidade é a mesma, então para que fazer todo esse trabalho? Né? Mas ele era muito, como é que se diz, ele queria trapacear os deuses perceberam isso e mandaram ele para o Tártaro. E lá eles propuseram para ele o seguinte desafio: tem 2 vasos, um com bolinhas vermelhas e o outro com bolinhas azuis. E você vai ter que tirar as bolinhas do vaso, uma de cada vaso, e colocar todas elas, fazer uma objeção entre as 2 bolinhas dos 2 vasos, as vermelhas com as azuis. E cada um desses vasos era guardado por uma esfinge. E toda vez que o cantor pegava as bolinhas do vaso vermelho e as do vaso azul, quando ele se virava para colocar elas em ordem, as esfinges cuspiam nos vasos.
E aí, de uma das esfinges, né, a que estava no vaso vermelho, saiu uma bolinha, o cuspe dela virava uma bolinha vermelha. E a que estava no vaso azul, que protegia o vaso azul, a bolinha o cuspe virava duas bolinhas azuis. Então, primeiro que o trabalho do Cantor era infinito, né, ele nunca ia acabar. Mas o problema é que mesmo se ele soubesse disso, ele pensaria o seguinte: aqui estão as bolinhas vermelhas, e vamos numerar elas os anos naturais. E como são duas bolinhas azuis, vamos chamar elas de 1A, 1B, 2A, 2B. Ele e todos os matemáticos iam olhar para isso e falar: é possível fazer uma abjeção entre elas. É a mesma coisa que a gente vê com os negativos. Só que agora não tem um sinal de menos aqui, mas é como se fosse uma fosse positiva e outra fosse negativa. Então a gente vai fazendo a abjeção, que nem a gente fez antes. Então ele vai passar a eternidade fazendo isso, e não só ele nunca chega no fim, mas cada vez que ele pega, né, para cada bolinha que ele pega do vaso azul, surgem duas mais. Então ele passa a eternidade achando que ele está evoluindo no trabalho dele, mas não só ele não está aproximando, como ele está ficando mais e mais longe do problema. Porque vem uma a mais do que antes, né? Então ele está ficando para trás, está ficando mais difícil ainda, mais trabalhoso ainda. E ele não percebe. E pela eternidade inteira, ele e os matemáticos acham que estão conseguindo fazer a abjeção, mas eles só estão ficando mais e mais atrás do infinito. E com esse final bem deprimente, a gente termina o vídeo de hoje. Valeu, galera!